Boa tarde, ah, irmãos da Igreja Particular de Eldorado. É bom estar com vocês mais uma vez aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Também, se há pessoas que estão nos acompanhando e não fazem parte da nossa comunidade, é bom ter vocês aqui também conosco. Tá bom? Queremos, desde já, também clamar ao Senhor que possa estar trabalhando cada vida, suprindo cada necessidade, com a cada um a vontade dele, efetuando, na verdade, essa vontade em cada vida, tá bom? Mais uma vez, queremos também destacar o fato de que você pode compartilhar os seus pedidos nos comentários e nós vamos orar por eles. As pessoas que estão aí acompanhando, inclusive se você compartilhar durante a, a live aqui, no final da live eu posso orar, interceder ao Senhor por esses pedidos. Também se houver alguma dúvida, se alguma pergunta, também compartilhe conosco no comentário e aí nós vamos procurar responder de acordo com aquilo que o Senhor mesmo nos capacitar. Do contrário, se não tivermos condições, né, se não soubermos a resposta, nosso compromisso é de pesquisar. Então, se você fizer alguma pergunta e eu não tiver como te responder de imediato, pode estar certo que nós vamos pesquisar e tentar entender e compreender o que Deus, através da Escritura Sagrada, tem a dizer sobre esta dúvida. Tá bom? Mais uma vez quero agradecer a presença de cada um de vocês, seja da Igreja Batista de Eldorado, da IBRE, né, ou você que está nos acompanhando aí de alguma das formas que temos pelos meios de comunicação via internet. Eu vou começar orando, tá bom? Logo em seguida vamos ler o texto. Como diz aí na chamada da live, nós vamos pensar hoje no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 9. O nosso tema será o comando do Senhor. Escolhemos esse tema porque as palavras que vamos pesquisar aqui na Bíblia e o contexto, Pedro vai usar três imperativos no imperativo, e o imperativo em português, mas também em grego tem essa ideia de ordem, de comando, né? Entre outras, é claro. Mas a principal é justamente essa. Então, por isso temos escolhido esse tema. Mas antes, como eu disse, vamos orar e aí podemos já trabalhar com o texto. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa, realmente transforma, não somente pode, mas ela transforma as nossas vidas. Ela nos leva até o ponto de que temos que decidir se cremos ou não cremos. Ninguém que lê a tua palavra, que estuda a tua palavra, que está diante dela, diante daquilo que o Senhor diz, sai incólume da exposição a ela. Ela sempre nos leva a tomarmos uma decisão. A decisão de crermos e aceitarmos, ou então de não crermos, de rejeitarmos a tua palavra. Nosso desejo, Pai, é que aqueles que estão conosco, que nos acompanhando e nos ouvindo, possam decidir-se por crer, por aceitar essa palavra como sendo a palavra do Senhor, por entendê-la como a verdade e assim poderem ter suas vidas verdadeiramente transformadas. Para tanto, contamos com o auxílio, com o poder do Teu Santo Espírito que habita em nós e está conosco. Que esse mesmo Espírito possa também trabalhar cada coração. Como, como a Tua palavra nos revela, sendo Ele Deus, Ele também Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele está comigo aqui, me ajudando a entender a tua palavra e comunicá-la, mas ele está também com cada um daqueles que creram em Cristo e aqueles que o Senhor mesmo quer trabalhar e convencer, porque somente Ele é capaz de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, queremos nos submeter ao Senhor, dependendo de Ti,
clamando, realmente fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito. É o que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém, meu Deus. Muito bem, então, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 até versículo 9. Diz o seguinte, ah, versículo 6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ah, então, algo importante aqui a considerarmos, como eu tenho falado, né, cada uma das preleções, seja aqui nas lives, ou nós temos sempre considerado em nossa igreja também, seja quando eu estou pregando, ensinando, ou outros irmãos, inclusive, que têm nos ajudado então com o ensino da palavra também destacam, têm destacado, e graças a Deus tem destacado isso bastante em nossa igreja, é o fato de contextualizarmos, né, ou colocarmos os versículos, o que estamos aprendendo dentro do seu contexto. E eu quero fazer isso mais uma vez aqui também com esses versículos desse capítulo 5 da carta do apóstolo Pedro. Pedro, então, ele está já nas considerações finais aqui no capítulo 5, no último capítulo da primeira carta. Ele está se dirigindo, então, dando alguns conselhos práticos, né, de ordem prática, para a igreja a quem ele está escrevendo, ou pelo menos para as igrejas, talvez, a quem ele está escrevendo. E nos versículos 5 a 1, ele vai, para questões didáticas, né, ele vai dividir a igreja, e eu estou usando essa palavra, né, porque é lógico que geralmente essa palavra vem num contexto pejorativo, negativo, e aí ela é ruim, não podemos causar divisão na igreja de Cristo, porém, o que ele está fazendo uma distinção aqui, puramente didática, mas que é real também, porque Cristo colocou líderes sobre a sua igreja, né? Eu sei que o mundo hoje em dia tem visto com maus olhos a ideia de a autoridade, sempre confundindo a autoridade com autoritarismo, e não necessariamente são a mesma coisa, né? E infelizmente, para fugir do autoritarismo, o mundo também tem fugido desse princípio de autoridade. Há algum tempo atrás, na verdade, na quinta-feira, estávamos no culto familiar aqui em casa, e uma das questões levantadas foi justamente que, infelizmente, isso não começou agora, já vem de uma geração atrás, pelo menos de quando isso inicia, quando eu era ainda jovem ainda, né, lá morando com meus pais, antes de casar e tudo, mas a ideia de que os pais devem ser amigos dos filhos. E é verdade, eu não discordo disso, né? É importante que haja um relacionamento entre pais e filhos, porém, infelizmente, muitos pais, né, ah, extrapolaram essa ideia no sentido de que querem agir com os filhos como se fossem colegas, né, amiguinhos de relacionamento, e isso tem causado muita dificuldade no meio da família nos nossos dias, porque os filhos crescem sem uma correta visão de autoridade. É responsabilidade dos pais, né, ao educar os seus filhos, ajudá-los a entender o que é autoridade e submeter a autoridade, e Pedro vai falar disso aqui. Mas destacando então aqui os primeiros versículos que nós não lemos e não vamos ler, não vamos considerar diretamente eles, só para contextualizar o texto que estamos pensando, Pedro está destacando isso daqui, né? Na igreja há líderes e há liderados, né? Ele vai chamar os líderes aqui então de presbíteros, né? Uma palavra comum para a liderança na igreja naquele momento, que significa ancião, e é uma das facetas ou um dos ministérios, uma das responsabilidades do pastor, né? Então, conforme temos o termo presbíteros, pastor ou bispo, né, que também traduzido por episcopo, porque vem da palavra grega episkopos, né? Então, esses três termos designam o ministério pastoral e as responsabilidades que o pastor tem como aquele que
protegendo, aquele que superintende ou que é o líder espiritual sobre o rebanho, né? A palavra que nós mais conheceríamos seria preside, né? E o presbítero, que seria o ancião, aquele que tem é, uma maturidade acima, né? Que tem uma maior maturidade. Então, o líder da igreja, ele deve ter maturidade, ele deve liderar ou superintender, presidir, e ele deve então cuidar do rebanho como um pastor que alimenta e protege. E ele destaca isso nos primeiros versículos aqui, né? E ele vai falar como esse líder deve se comportar diante dos seus liderados. Mas ele também vai chamar a atenção dos liderados, né? E ele vai usar a palavra jovens aqui no contexto, e eu sei que às vezes se há uma ideia de que ele está falando diretamente somente com os jovens da igreja e lá em cima somente com os velhos. Na verdade, o que ele está fazendo é falando com os líderes, chamando esses líderes de presbíteros ou anciãos, e ao se dirigir aos liderados, ele usa a palavra jovem para fazer esse contraste, né, entre líderes e liderados, anciãos e jovens. Então, isso ele faz nos versículos 1 a 5. Depois de falar com esses dois grupos, né, ele conclui essa ideia ou esses conselhos dirigindo-se agora aos dois, a partir do versículo 6. E aí ele vai usar ele começa, justamente o que nós vamos pensar aqui, com a palavra portanto. Né? Então, essa conjunção aqui, portanto, ela tem a ideia de concluir, né, olha, tendo em vista o que foi dito anteriormente, o que é importante que vocês façam agora, e ele vai concluir de maneira bem prática, por isso ele vai usar esses verbos no imperativo. Né? Esses imperativos, então, são ordens, né? São comandos que estão sendo dados, mas que geram no apóstolo uma expectativa, porque pensando nas. Agora me fugiu a palavra aqui. Nos modos, né? E aí principalmente pensando nos modos gregos aqui, o imperativo é aquele que quem fala ou aquele que ordena, ele tem menos condições de saber se aqueles que estão ouvindo o comando vão ou não cumprir. Né? Então, compete a quem está ouvindo obedecer ou não. E aí isso gera uma certa expectativa e incerteza em quem está comandando. É claro que quem está inspirando Pedro aqui, portanto, quem está comandando aqui é Deus, né? E aí nós temos uma outra visão quanto ao comando de Deus, porque o comando de Deus não pode, não deve e de certa maneira não será resistido. Né? Então compete a nós obedecermos a esse comando, e por isso, em vez de colocarmos aqui como tema o comando de Pedro, colocamos o comando do Senhor, entendendo que esta é a palavra de Deus, entendendo que esta é a vontade de Deus. Então, portanto, a maneira que Pedro vai concluir aqui é justamente destacando essas ordens, dando a nós, então, algumas considerações práticas de como conviver, seja como líderes, no meu caso aqui, né, como pastor, diáconos e outros líderes que temos na igreja, ou ao mesmo tempo como liderados, tá bom? A primeira dessas ordens, então, antes de pensar diretamente na ordem, eu queria só colocar minha proposição aqui, né? Aquilo que eu quero propor para vocês nessa tarde é o seguinte: humilhem-se diante de Deus confiando nele, sejam sóbrios e atentos contra um inimigo real e ardiloso, e assim resistam em fidelidade a ele. Vou repetir. Essa proposição ficou um pouco grande, geralmente nós temos que fazer uma frase menor, mas eu queria colocar toda a ideia aqui, então ela ficou um pouquinho maior. Mas é o seguinte, então, humilhe-se diante de Deus, confiando nele. Sejam sóbrios e atentos contra o inimigo real e ardiloso, e assim resistam em fidelidade a ele. Né? O a ele aqui não é quanto à fidelidade a ele, mas é ao resistir. Né? Nós temos que resistir em fidelidade, mas resistir a este inimigo que é ardiloso. Tá bom? O primeiro comando que nós temos aqui então é humilhem-se.
é uma palavra para nós, não difícil de entender, nós entendemos bem o que ela quer dizer, literalmente curvem-se, né? Por isso, inclusive, no Antigo Testamento, toda vez que um judeu queria demonstrar humildade ou humilhação, ele iria se curvar, né? Geralmente rasgar as vestes, se ajoelhar ou descer com o seu rosto até o chão, e por isso falar de descer o rosto ao pó, né? E geralmente jogar cinzas sobre si para indicar essa ideia de humilhação, literalmente se curvar, né? E a ideia então é se curvar diante de alguém que lhe é superior, reconhecer a superioridade de alguém. E é esse o primeiro comando que Pedro dá para esses irmãos, sejam os líderes ou liderados, humilhem-se. Como eu estava dizendo antes, é algo difícil para nós, os seres humanos, sempre lutamos com isso, mas nos últimos dias, por causa daquilo que tem sido pregado, ensinado, né, constantemente aí pelos vários meios de comunicação, de várias maneiras, é justamente o oposto a isso. Nós já, de certa maneira, nascemos lutando contra isso e estamos sendo treinados, doutrinados a não nos humilharmos. Por isso, inclusive, a ideia de humilhação ela é pejorativa para nós. Pensar em humilhar-se é algo que detestamos, que não queremos. Né? Ficar longe disso. Não queremos nos humilhar diante de ninguém. E isso como eu disse antes, não começou agora. Na verdade, quando nossos primeiros pais, né, quando Adão tomou aquela decisão de se rebelar contra Deus, né, de não obedecer o comando do Senhor, de não se humilhar diante do Senhor, ele passou isso a todos nós, né? Como Paulo vai dizer em Romanos, o pecado entrou por um só homem, né? E que pecado foi esse? O pecado da rebelião, o pecado da desobediência, o pecado de não se humilhar diante de Deus. Por isso essa palavra soa tão difícil para nós. Né? Por isso não queremos a humilhação. Por isso rejeitamos a humilhação. Agora, quando olhamos para a Escritura, que os grandes servos, as pessoas que foram usadas por Deus e que se destacaram no relato bíblico, foram pessoas que, da sua vida, aprenderam a se humilhar. Né? Nós podemos contar aí José, Davi, Moisés, né? O próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? Em algum ponto da sua própria biografia, né? Da sua história de vida, eles precisaram aprender a se humilhar. Né? Se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante das pessoas. Né? E entender, em primeiro lugar, a sua própria situação, quem eram. Né? Eu posso lembrar, por exemplo, de Isaías, né? Que exposto à santidade de Deus, à justiça de Deus ali no templo, né? Como ele diz no capítulo 6 do seu livro, a primeira coisa que ele percebe, que ele entende, é quem ele realmente é. Ele percebe a sua fraqueza, a fragilidade, o seu pecado. Né? E aí o que ele clama, o que sai da sua boca é justamente uma expressão de humilhação. Ai de mim. Ai de mim, porque eu sou um homem impuro ou de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então Pedro ele começa falando com aquela igreja e falando com cada um de nós agora, né? Nós, a igreja de Cristo, nós que estamos aqui com a Escritura aberta diante de nós, ouvindo não só a voz de Pedro, mas ouvindo a voz de Deus, dizendo: humilhem-se, humilhem-se. Agora, quem é que reconhecemos? A quem devemos reconhecer? Nos humilhamos diante de quem? Né? E Pedro vai dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, humilhem-se diante do Senhor. Se curvem, se prostrem, reconheçam a sua pequenez diante do Senhor.
reconheçam a grandeza dele, o senhorio dele, né? O fato de que realmente ele é Deus. E como eu disse, isso nós ouvimos várias pessoas falando isso, ouvimos na inódia moderna, né? As pessoas falando sobre o poder de Deus e que reconhecem, mas nessas mesmas músicas, o que nós percebemos também é uma grande exaltação do próprio ser humano. O homem até usando Deus para promover a sua própria exaltação. De humildade ou de humilhação, o que nós lemos nas entrelinhas é o que vai na contramão disso. Principalmente quando ouvimos homens determinando e ordenando e dizendo que Deus deve fazer aquilo que eles querem. E isso, pelo menos para mim, soa contrário à ideia de humilhação. Então temos que voltar à ideia original. Temos que voltar à Escritura e entender o que é a humilhação. É como Isaías. Olha, estou diante do Senhor, eu não devo ordenar nada a Ele, eu não devo declarar que mereço qualquer coisa. O que eu devo reconhecer é que eu sou um pecador. Um miserável pecador, né? Como Paulo disse, o pior dos pecadores. Me humilhando verdadeiramente debaixo da poderosa mão de Deus. É interessante que esse texto, inclusive fora do seu contexto, geralmente pensamos na segunda parte dele, né? Quando pensamos em humilhação, já pensamos, olha, porque no momento certo Deus vai me exaltar. Eu quero ser exaltado, eu quero ser destacado, né? Eu quero ser reconhecido. Eu acho que essa é a palavra que mais se destaca no nosso pensamento, reconhecimento. Porque achamos que com o reconhecimento vem a aceitação. E erramos nisso. Pedro simplesmente está dizendo, olha, o que é importante para nós agora é nos humilharmos, entendermos quem somos. Vai haver um reconhecimento da parte de Deus? Sim, vai haver. No momento certo. E é interessante que esse momento certo, ou o principal momento dessa exaltação, que muitos querem para agora, né? Muitos querem, como eu já ouvi, né, em algumas canções, e aí aqueles que me maltrataram vão ver, vão ver o meu sucesso, vão ver a minha ascensão, ou qualquer coisa assim. Na verdade, quando a nossa exaltação chegar, quando formos glorificados e exaltados com o Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos ser maduros e essas coisas não vão mais estar na nossa mente, não vão ser as coisas que realmente nos importam. Quando chegar o dia da nossa exaltação, nós vamos ter uma mente que, em vez de nos inflarmos com aplauso, com coisa assim, quando formos exaltados pelo Senhor, nós vamos retornar isso a Ele, dizendo, olha, Senhor, não mereço porque não fui eu, mas foi o Senhor. Ou é o Senhor. E vamos ter a oportunidade, então, de retornar a Ele esse reconhecimento e essa exaltação. Mas agora nós temos a oportunidade de, mesmo ainda sem entender bem tudo, sem compreender todas as coisas, nos humilharmos. Retornando mais uma vez isso para o contexto, é importantíssimo isso nesse relacionamento que Paulo falou anteriormente, entre líderes e liderados. Ambos, seja os pastores, os presbíteros, né, e a liderança da igreja, ou os liderados na igreja, ambos precisam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que possam cumprir adequadamente as suas funções, para que possam exercer os seus papéis como Deus planejou de maneira adequada. Sem humildade, né, sem humilhação, sem nos humilharmos diante de Deus, nós não vamos conseguir cumprir as nossas funções. E na verdade, um dos principais problemas da igreja dos nossos tempos é justamente isso. É que sejam líderes, sejam liderados, muitas vezes nós faltamos com a nossa responsabilidade de nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, de entendermos qual é a sua vontade, de aceitarmos a sua vontade e assim cumprirmos, mesmo que isso traga para nós prejuízo e sofrimento. Olha,
eu não poderia terminar essa ideia de humilhação sem citar o nosso exemplo máximo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai falar disso, né, na carta aos Filipenses, capítulo 2, dizendo que ele é esse exemplo. E, inclusive, que nós temos que ter esse mesmo sentimento que houve nele, né, de se autonegar, de se esvaziar, de descer, né, e assumir a forma de servo, sendo obediente. Né? E conforme Paulo diz a respeito de Jesus, sendo obediente até a morte e de cruz. E por isso Deus lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Então, é isso que é importante. Então, a primeira ordem, o primeiro comando que recebemos do Senhor aqui através do apóstolo Pedro é que devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu nem sei, na verdade, né, com algumas exceções aqui, porque aparecem algumas informações aqui na tela do celular também, mas eu não sei exatamente quais são as pessoas que estão ouvindo, porque algumas só entram e saem, então nem tenho como saber como as que realmente estão ouvindo. Mas eu queria que você que está ouvindo considerasse isso. Quais são as situações que você tem enfrentado aí no seu relacionamento, seja você líder, seja você liderado, na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, né, na escola, com outros amigos e situações das mais variadas possíveis. Quais são as situações que têm trazido ansiedade, frustração, né, que têm atrapalhado o relacionamento? Nota, a primeira ordem do Senhor para o relacionamento daquela igreja, dentro da sua própria comunidade, que serve para nós também, é essa: humilhem-se diante de Deus, né? Se curvem diante do senhorio do Senhor Deus, do fato de que Ele é Deus. Busquem sabedoria nele. Reconheçam a sua fraqueza, a sua debilidade, o fato de que são incapazes, de que somos incapazes para cumprir ou fazer aquilo que devemos fazer, que já sabemos inclusive que devemos fazer. Esse é o primeiro imperativo aqui nesse texto. O segundo imperativo está no verso de número deixa eu ver aqui, 8, né? De sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então você já percebeu aí qual é o imperativo, né? É lógico que ele precisa de um verbo auxiliar aqui, né? Esse verbo ser, ele está auxiliando em português as duas ideias que são as principais aqui, né? De ser sóbrio e também vigilante, né? Ser sóbrio e vigilante. Como diz a nossa proposição, né? Humilhem-se diante de Deus, confiando nele. Sejam sóbrios e atentos contra o inimigo real e ardiloso, e assim resistam em fidelidade a ele. Então, o segundo imperativo aqui é essa ideia. Primeiro, ser sóbrio. E sendo sóbrio, ao mesmo tempo que eu sou sóbrio, eu devo ser também vigilante, estar atento, né? Estar com os olhos abertos, né? Estar preparado para, principalmente, para enfrentar esse inimigo, né? O termo escolhido aqui por Pedro foi diabo, né? Que significa aquele que acusa ou aquele que engana, né? Né, podemos juntar as duas ideias, aquele que acusa pelo engano, né? E temos o próprio Jesus falando dele, né? Quando ele disse, por exemplo, lá para os fariseus e sacerdotes que estão reunidos ali tentando a Jesus, eles dizem: olha, nós temos por pai Abraão. Jesus diz: não, vocês estão enganados, né? Vocês têm por pai ao diabo, né? A Satanás, porque vocês fazem a vontade dele. E como isso é evidente? Como isso fica claro? Porque vocês mentem como ele mente, como ele mentiu desde o princípio, sendo o primeiro assassino, né? Então, e lógico, a ideia ali do primeiro assassino é porque ele trouxe a morte, né? Foi pelo engano dele, né? Ainda que a responsabilidade do pecado
foi realmente de Adão e Eva, porque eles escolheram desobedecer, mas ele foi um dos instrumentos pelo qual os nossos primeiros pais tiveram acesso ao pecado quando deram lugar, né, quando se deixaram enganar pelas mentiras argilosas do diabo, o enganador, o acusador. Né? E Pedro está dizendo, olha, nós temos que estar sóbrios se queremos realmente enfrentá-los. A palavra sobriedade, então, traz a ideia de que ter alguém que, né, o contrário de sóbrio é o ébrio, né, aquele que é dominado não pela racionalidade, mas pelo vinho, né, pelo álcool, e por isso ganha coragem, mas perde raciocínio. Né? Então ele é corajoso para fazer coisas que, se ele tivesse um completo domínio da sua razão, não faria. Né? No sentido de falar ou mesmo fazer. Que geralmente, quando o efeito do álcool passa, o que vem mais é vergonha e decepção, né? Consigo mesmo, por ter falado, ter feito coisas que não queria ter feito. Né? Se expondo a coisas ridículas e perigosas, quando não também trazendo prejuízos, e alguns inclusive irreparáveis, seja para a sociedade, seja para indivíduos. Né? E Pedro, desculpa, está chamando a atenção aqui da igreja, a nossa atenção, nos ordenando a que devemos ser sóbrios. Paulo, em outro momento, ele vai justamente falar sobre isso, né? Dizendo, olha, em vez de entregar o controle da vida de vocês ao vinho, encham-se do Espírito, porque é o Espírito que vai nos dar o controle certo, o domínio certo, a correta racionalidade espiritual. Né? Na Gálatas 5, 22, nós temos o fruto do Espírito ali. Né? E parte desse fruto do Espírito é justamente o domínio próprio. Né? O fato de que somos pessoas conscientes. E ainda, Paulo também em Romanos 12 vai nos lembrar que o nosso culto deve ser um culto racional. E Pedro, chamando a atenção aqui, ainda que não usando os mesmos termos que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre ser sóbrio, né? Sobre ter controle, sobre ter ser guiado adequadamente, né? Sobre ter sabedoria, para justamente sermos capazes de enfrentar esse inimigo que não dorme, né? Que vai usar todas as artimanhas e sutilezas do pecado, do engano. Por isso ele vai dizer que ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E a ideia aqui é justamente de ovelhas, né? A ideia de um leão, né, rugindo para causar pânico e terror no rebanho, e fazer com que ovelhas corram dispersas, se afastem da sobriedade, se afastem do próprio rebanho, e assim então estejam à mercê, sejam alvos fáceis para serem subtraídos por esse leão. Né? E com essa figura que Pedro então está dizendo, olha, não cedam a isso, não cedam à sutileza, não cedam ao engano, ao terror que ele possa causar. Pelo contrário, seja sóbrio. Esteja ciente do que Deus diz em sua palavra. E é interessante porque é justamente a submissão, a humilhação a Deus é que ele vai nos trazer essa sobriedade. Para que nós então possamos lutar contra esse inimigo. Né? O outro termo que aparece junto com sobriedade aqui é justamente vigilância, né? Estarmos atentos. Pensando em vigilância, eu lembro de um documentário que eu vi num desses canais não sei se de animais, documentários que tem na televisão, né? Não sei se no Discovery ou algum outro canal, mas sobre os suricatos, né? E eles saem das suas tocas, principalmente no calor do dia, para se alimentarem, para também, né, eles moram ali num lugar ou vivem num ambiente que é muito quente, para se refrescarem, mas sempre tem vigias, né? Sempre tem suricatos que estão atentos ao redor, olhando ou observando, e ao menor sinal de um intruso, de alguém que possa, ou de algum animal que possa representar algum risco ao bando, eles tocam o alarme, eles dão um aviso e todos eles se refugiam, né? Buscam abrigo.
Né? E a ideia aqui é essa. Né? Uma vez que estejamos ou que sejamos sóbrios, então devemos também ser vigilantes, estar atentos, né? Por causa desse inimigo, né? Desse leão rugindo, né? Tentando dispersar, tentando nos afastar do rebanho, tentando nos seduzir, para que então possamos ser subtraídos por ele, né? Para que possamos ser devorados por ele. Né? E por isso Pedro vai dizer: sejam sóbrios, sejam vigilantes, estejam atentos, estejam acordados, preparados. Né? Paulo também fala disso, ele usa outras figuras, por exemplo, falando sobre o soldado, né? Que não se envolve nos negócios desta vida, mas está ali preparado, atento ao inimigo, aos movimentos do inimigo, para ter como se defender e ao mesmo tempo atacar. Né? É a mesma ideia então, que Pedro está chamando a atenção da igreja aqui, ou a nossa atenção. Temos um inimigo que é real. Né? Não se deixe enganar. Ele vai tentar te enganar, ou tentando revelar que ele não é tão real assim, como alguns vão falar, isso é somente dogmas da igreja, dogmas criados por homens, outras coisas. Outras vezes ele vai se pintar como um inimigo muito maior do que ele realmente é, como se ele fosse inclusive capaz de vencer o próprio Deus. E seja uma coisa, seja outra, é mentira. É um engano dele. E por isso temos que voltar à sobriedade. E nada pode nos dar mais sobriedade do que a Escritura. Por isso Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se queremos ser realmente sóbrios, se queremos estar vigilantes, né? Como Paulo vai dizer também, se não queremos ser levados como crianças por todo o vento de doutrina, precisamos ter nossos pés firmes na palavra de Deus. Precisamos ter um conhecimento claro, exato, preciso, real, concreto, convicto da Escritura Sagrada. Tá? Então, primeira ordem, o primeiro comando que recebemos do Senhor aqui, como igreja de Cristo, é: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Segundo comando, segunda ordem é: sejam sóbrios e vigilantes, estejam atentos, porque temos um inimigo que é real e é ardiloso. Nossa proposta, então, né, só para não perdermos aqui o fio da meada: humilhem-se diante de Deus, confiando nele, sejam sóbrios e atentos contra o inimigo real e ardiloso, e assim resistam em fidelidade a ele. Terceiro comando, então, que será o nosso último comando, o último imperativo que encontramos aqui nesses versículos, né, de 6 até o versículo 9, do capítulo 5 da primeira carta de Pedro, é: resistam. Nós somos a resistência. Eu sei que parece até título de filme, né? Principalmente desses filmes. E nós estamos experimentando algo parecido, né? Esses filmes pós-apocalípticos aí de lutas contra zumbi e tal. Minha única decepção nesse período aqui é que eu não encontrei nenhum zumbi. Alguns até pareciam, mas não eram reais. Mas aí, né? Parece que estamos vivendo um filme, não é verdade? Talvez como Epidemia ou algum desses filmes. Trancados dentro de casa. Aqui no Brasil nós não temos muita cultura americana, né? De termos aqueles abrigos subterrâneos onde nos fechamos e tal. Talvez se tivéssemos, a maioria de nós estaríamos lá dentro, né? Escondidos. E aí, né, um título como esse: Somos a Resistência. Até soa meio cômico, mas é isso que Pedro está dizendo aqui. Como igreja de Cristo, nós temos que resistir. Agora, resistir ao quê? Pedro diz que nós temos que resistir ao inimigo. Temos que resistir a esse inimigo ardiloso. Infelizmente, muitas vezes nós estamos resistindo não a esse inimigo. Nós estamos querendo fazer resistência ao Senhor. Estamos resistindo um ao outro, né? Eu acompanho também aí o Face e outros meios de comunicação aí pela internet, e é triste ver como as pessoas, como nós cristãos, né? Ou pelo menos nós que nos dizemos cristãos, estamos falando mal da igreja de Cristo, né? Não estou dizendo que não há problemas, que não há erros que precisam ser tratados, precisam ser denunciados, ouvidos, e precisamos retornar à Escritura, com certeza. Mas para mim soa mal. Eu me sinto realmente
incomodado quando eu ouço pessoas falando como se a igreja tivesse falhado. Sabe o que isso significa? Significa dizer que Cristo mentiu. Porque foi Jesus que disse certa vez, né, ao próprio apóstolo Pedro, né? Olha, você é Pedro, mas sobre esta rocha, e qual é a rocha? A afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre esta rocha eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Isso de Efésios, né? Onde Paulo fala que Deus está trabalhando através de Cristo na igreja, para que no momento certo Deus apresente não indivíduos, não eu, não somente você, mas que quem Deus vai apresentar a Cristo é a igreja perfeita, sem rugas, sem mácula, prontamente vestida para então para Cristo, porque também a noiva de Cristo não são somente os indivíduos, mas a noiva de Cristo é a igreja do Deus vivo. A igreja não falhou e nem vai falhar, porque não depende de mim ou de você. Não depende de homens. A igreja não é algo que, como alguns estão dizendo, né? Eu sou do meio, eu sou do ramo da história aí, e quantas vezes eu ouço isso e me dói no ouvido das pessoas. Não, a igreja foi idealizada por homens, foi Constantino que começou a igreja e tal. E não é verdade. Porque a própria Bíblia diz que a igreja é o templo que Deus está construindo para si mesmo. A igreja é a lavoura de Deus. O edifício que Deus está construindo para si, porque Deus não habita num edifício feito por mãos humanas, mas Ele mesmo está construindo o seu próprio edifício. E que edifício é esse? A igreja. Portanto, dizer que a igreja falhou é dizer que Deus falhou. É dizer que o sacrifício de Cristo foi em vão. E isso, para mim, é blasfêmia. Por isso, nós temos que voltar à sensatez, por isso temos que voltar a ser sóbrios. Voltarmos para a palavra de Deus. E não resistirmos um ao outro, não resistirmos a Deus, mas resistirmos ao verdadeiro inimigo. E o nome dele, conforme Pedro diz aqui, é o diabo. É interessante que certa vez Pedro teve que ouvir: arreda de mim, Satanás. E sabe, a minha interpretação desse texto, eu penso nele de maneira mais literal. Jesus não está falando com o espírito que está tentando ou movendo Pedro, porque eu creio que não era esse o caso. Jesus mesmo disse: olha, nenhum do que o Senhor me deu eu perdi, a não ser aquele que foi posto para isso, né, quando ele fala de Judas. Então Pedro não está sendo movido necessariamente por Satanás ali, mas quando Jesus diz arreda de mim, Satanás, ele está falando do próprio Pedro. Nós sabemos que o significado da palavra Satanás em grego é inimigo, é adversário. E naquele momento, quando Pedro tenta fazer com que Jesus abandone a ideia de morrer na cruz, que Jesus desista do plano de para ele, Jesus diz: fica para trás de mim, Satanás, se afasta, né? No sentido de que, Pedro, você está sendo meu adversário. Pedro, você não está entendendo, você não compreendeu ainda o que realmente é importante, o que significa a minha morte. Se eu não morrer, Pedro, você não tem vida. E por isso Jesus fala com o próprio Pedro: arreda de mim, Satanás. E agora Pedro já entendendo melhor as coisas, porque agora também tem o Espírito lhe concedendo esse dom, né, da iluminação e da própria inspiração aqui. Pedro entende isso: o verdadeiro inimigo é o diabo. E é a ele que temos que resistir, as ideias, as artimanhas, o engano dele que temos que resistir. Infelizmente, nossos primeiros pais não resistiram. Nossos primeiros pais se deixaram levar. Agora, como resistir? Temos que olhar para os comandos anteriores. A resistência, ela começa onde? Quando nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus. Quando então, ao nos humilharmos, nos tornamos sóbrios e atentos, estamos vigilantes, entendendo realmente as suas artimanhas, os seus ardis, as suas armadilhas.
e assim resistimos a Ele. Nós não temos condições de resistir sozinhos. Esse foi o erro dos nossos pais, nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Conversou e tal, né? E a própria Bíblia diz, olha, era algo que eles queriam, porque a árvore parecia boa. E dando ouvidos ao engano, traria aquilo que eles ansiavam, ser como Deus. Ah, o engano de Satanás. É isso que temos que resistir, esse engano de que, não, as pessoas ali naquela igreja não te amam de verdade. Olha, a igreja, olha o que a igreja tem feito, olha aí o que está acontecendo na televisão, olha o que tem acontecido aqui e ali. Irmãos, se queremos saber quem realmente é a igreja, temos que voltar para a Bíblia, para a verdade de Deus. É a verdade que nos liberta. Não estou dizendo que não há problemas, não estou dizendo que não temos erros. Temos, e temos muitos, porque somos santos, mas somos santos em formação, em treinamento. E a igreja erra, sim, como corpo, como a sua liderança, né, que Pedro está chamando a atenção aqui, erra. Errou no passado, erra agora, e até que Cristo volte ainda vamos errar. Mas não muda o fato de quem somos. Pedro mesmo vai dizer quem somos, né? Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos a nação santa. Nós somos o sacerdócio real. Aqueles que são chamados e convocados para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou. Amamos perfeitamente? Infelizmente ainda não. Entendemos tudo? Também não. Cometemos erros? Cometemos. Temos que confessá-los, temos que nos arrepender, temos que voltar atrás. Mas precisamos entender que a quem temos que resistir é ao diabo e o seu astuto engano. É esse o comando que temos recebido do Senhor. É isso que a palavra tem nos falado. Resistam. Resistam como? Resistam em fidelidade, resistam sendo fiéis. Lembra, fidelidade aqui na Escritura é ter fé. A maneira que temos de resistir ao diabo é acreditando em Deus, é depositando a nossa fé, confiança e esperança no Senhor. Hoje pela manhã nós estávamos pensando nosso devocional matinal, né, nossa EBD aí pelo Zoom, do fato de que somos desafiados por Deus através da Escritura a amarmos ou ansiarmos, né, a criarmos ou estabelecermos a nossa expectativa pela gloriosa manifestação de Cristo, quando nós também seremos glorificados. E não deixarmos, não permitirmos que as coisas dessa vida, né, como diz o antigo cântico de criança, né, os anseios dessa vida turvem a paz que há em nosso coração. Temos que resistir firmes em fidelidade ao diabo. A nossa forma de resistência não é declarando nada, não é estabelecendo nada, é tão somente acreditando na palavra de Deus. O exemplo, mais uma vez, de Cristo. Quando o inimigo veio tentá-lo, né, das mais variadas formas, Jesus sempre respondeu: está escrito, eu acredito na palavra de Deus e eu obedeço a palavra de Deus, porque eu creio na revelação de Deus, eu a obedeço. Por mais improvável, ainda que isso me traga prejuízo. Jesus estava com fome, 40 dias, 40 noites sem comer nem beber nada. E era verdade. Ele poderia mandar as pedras se transformarem em pão, e elas se transformariam. Mas ele lembrou da Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu acredito nisso e me submeto a isso. A vontade de Deus é que eu esteja com fome agora, e eu vou continuar com fome até que Ele revele a sua vontade. Não vou tentar a Deus. Não tentarás, pois, ao Senhor teu Deus. Não vou fazer com que querer provar a Deus, duvidar. E é essa a ideia ali. Se Deus existe, então
isso tem que acontecer. Se Deus existe, isso ou aquilo, não acredito mais em Deus porque acontece isso, porque há sofrimento no mundo, então eu não acredito em Deus e assim por diante. Olha, não precisamos disso. Nós somos crentes. Nós cremos na Escritura, nós cremos em Cristo Jesus. Essa é a nossa resistência. O engano de Satanás muitas vezes parece muito com a verdade. E esse é o poder do engano, não é ser parecido com a verdade. Mas nós temos que voltar à sobriedade da Escritura, da revelação. Resistam em fidelidade ao diabo. Então, os 3 imperativos aqui, os 3 comandos que recebemos do Senhor é: humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, humilhem-se a Deus. Sejam sóbrios e atentos, e resistam em fidelidade ao inimigo, como diz a nossa proposição. Humilhem-se diante de Deus, confiando nele, sejam sóbrios e atentos contra o inimigo real e ardiloso, e assim resistam em fidelidade a ele. Eu queria concluir então essa mensagem, essa explanação aqui do texto com o versículo 10. Depois de dar os comandos, depois de ordenar qual deve ser o procedimento da igreja, sejam dos líderes, sejam dos liderados, Pedro diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Irmãos, a promessa que nós temos é de que se nós obedecermos ao comando do Senhor, Deus vai continuar trabalhando em nós. Deus vai trazer convicção, Deus vai trazer firmeza, Deus vai trazer fundamentação e Ele vai nos aperfeiçoar, ou seja, Ele vai promover a maturidade que é o plano dele, que é o desejo dele. Então Pedro diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem padecido ou sofrido por um pouco, e nota, precisamos sofrer, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Por isso Pedro diz: a Ele seja o domínio. O domínio, a honra, a glória, a soberania pertence a Deus, para todos sempre. Então, quero desafiar você com as mesmas palavras. Humilhe-se, seja sóbrio e atento, resista em fidelidade ao diabo, e Deus vai, como Pedro diz aqui, Ele mesmo, Ele vai estar diretamente envolvido nele, é Ele mesmo que estará envolvido nisso, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. E é por isso vamos dar glória e honra ao nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa tarde. Que a palavra dele possa realmente fazer diferença no seu coração. Que ele continue trabalhando a sua vida de maneira que você cresça mais e mais para a glória dele. Há algum pedido que foi feito? Sim, a Aline Moura, ela é sobrinha da irmã Val, aquela que vinha na igreja antes. Família crente. Ela está pedindo por ela e pela família, para que Deus os fortaleça e proteja. E a Rosemary Serpe também está pedindo por ela e pela família. Tá bom. Então nós vamos orar, Então vamos orar pela Aline, alguém que nós conhecemos aqui, do nosso relacionamento, e também pela Rose Serpe, que também é alguém muito próximo a nós. E nós louvamos a Deus pela vida da Rose, louvamos a Deus pela vida da Aline, e vamos orar sim por vocês e por sua família. Se mais alguém tiver qualquer outro pedido, pode compartilhar conosco, que nós vamos com certeza orar por vocês. Tanto eu vou orar agora, mas a nossa igreja também vai estar orando por vocês, tá bom? Obrigado por aqueles que pediram semana passada, nós oramos e já nos mandaram também algum retorno. Também já louvamos a Deus pela vida de vocês. Eu não vou citar os nomes aqui porque provavelmente eu vou errar ou esquecer os nomes, e eu esqueço muito fácil os nomes, eu confundo os nomes muito fácil, então eu não vou querer cometer esse engano, mas tenha certeza, estamos lembrando de vocês em nossas orações, tá bom?
E vamos lembrar também da saúde da irmã Débora, tá bom? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é poderosa realmente, ela é tremenda e ela fala verdadeiramente conosco, ela é viva, como ela mesmo se apresenta a nós. Que essa palavra possa continuar a transformar os nossos pensamentos, que nós possamos crescer, né? Qual que é o teu propósito para nós. Que nós tenhamos condições cada vez mais de pensar como o Senhor pensa, de enxergar o mundo no qual vivemos pela tua visão, pelos teus olhos. E assim podemos, como Paulo diz, buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto. Para tanto, ó Pai, nos ajuda realmente a nos humilharmos debaixo da tua poderosa mão. Nos ajuda a sermos sóbrios e vigilantes e assim resistirmos a esse inimigo que procura como leão nos devorar. Mas obrigado, porque quem está conosco é o Senhor mesmo. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos guarda. E por isso temos confiança de poder de resistir a Ele. Cremos no Senhor, porque a nossa fidelidade está depositada em Ti. Nesse sentido, queremos colocar a gente sobre a vida da Aline, pedindo que o Senhor continue trabalhando no seu coração, dando sabedoria a ela, também atuando em sua família. Queremos lembrar primeiro da sua tia, a irmã Maria Almeida, que tem passado com os problemas de saúde. Que o Senhor continue abençoando a nossa irmã, suprindo as suas necessidades. Lembramos também da irmã Zenilde, pedindo que o Senhor continue abençoando a vida dela também. Tu sabes as situações que ela tem enfrentado, tu conheces o coração dela, e que ela possa continuar depositando a sua confiança e esperança no Senhor. Lembramos da irmã Val também, ó Pai, que faz parte dessa família. E que o Senhor abençoe, não só essas que eu citei, mas cada um das pessoas, das irmãs, primos e parentes dessa família, por quem a Aline tem pedido. E, suprindo as necessidades, firmando os passos, ó Pai, e atuando nos corações, principalmente, para que elas possam também confiar e descansar no Senhor. Do mesmo jeito também pedimos pela irmã Rose. Tu sabes também a luta que ela tem enfrentado, as situações que ela tem passado em sua vida, mas te agradecemos pelo testemunho dela, Pai, de continuar firme no Senhor, de continuar colocando a sua confiança e esperança no Senhor e se dispondo a continuar servindo ao Senhor. Então que o Senhor também abençoe a vida dela, supra as necessidades, traga paz, conforte o coração dela, Pai, que a tua palavra também possa ser um bálsamo para a sua vida, ajudando, firmando os passos, dando a paz que excede a todo entendimento, de maneira que ela possa continuar servindo ao Senhor com dedicação, servindo a tua igreja. Lembramos também da irmã Débora, o Pai, que tem sofrido muitas dores, e que o Senhor possa estar abençoando a vida delas. Também sabemos do seu poder para curar, mas também entendemos, ó Pai, que quando o Senhor permite algo, é porque o Senhor tem um bom propósito para isso. E é confiados nisso que queremos colocar a vida da nossa irmã diante do Senhor. Nosso desejo realmente é vê-la curada, sarada dessas dores, o mais breve possível. Mas também queremos descansar na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai. Se há outros pedidos que as pessoas têm compartilhado, nós queremos também apresentá-los diante do Senhor. Tu conheces cada necessidade, conheces cada vida, e que a Tua ação, que é constante, como Jesus falou certa vez, quando questionaram ele sobre trabalhar no sábado, ele diz: olha, meu pai trabalha até agora e eu também continuo trabalhando. E essa é a convicção que temos: o Senhor é o Deus que não precisa dormir, não precisa tirar férias, não precisa de descanso, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus que está acima de todas as coisas. E por isso é bom pertencer ao Senhor, por isso é bom confiar no Senhor, por isso é bom descansar no Senhor. Continua nos abençoando durante esse dia, durante essa semana que se inicia agora. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, meu Deus. Uma excelente tarde a cada um de vocês que nos acompanhou aí, e que Deus continue abençoando, suprindo a necessidade de cada um, tá bom? Estamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode compartilhar conosco aí e vai ser bom, tá bom? Que Deus os abençoe. Uma excelente tarde, um excelente domingo e uma excelente semana debaixo dessa poderosa mão, a mão de Deus, a mão do Senhor Jesus Cristo, né? E conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse, nós não seremos jamais arrebatados desta poderosa mão. Amém.